qual é a importância de se trabalhar em uma equipe multiprofissional de saúde. Ter médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros e diversos outros profissionais, como terapeutas, integrando um mesmo time que possa buscar em conjunto uma solução, uma opção, um processo de tratamento que envolva conhecimentos multidisciplinares. Esse é o tema dessa live de hoje, na qual nós vamos conversar com o Renato, que é da Plenitude Educação, uma das escolas mais inovadoras e disruptivas que eu já tive o prazer de conhecer, que trabalha justamente com cursos de formação, aperfeiçoamento e até mesmo de pós-graduação em saúde para profissionais que buscam cuidados integrais. Isso mesmo, profissionais de saúde que estão buscando conhecer melhor como é possível oferecer cuidados integrais de saúde. Por isso, então, hoje nós vamos conversar aqui com o Renato sobre a importância dessa equipe multiprofissional ou equipe multidisciplinar, como algumas pessoas preferem chamar. E existem algumas diferenças que nós vamos falar hoje a respeito disso. O Renato já entrou no convite e eu quero convidar vocês a clicarem aí no aviãozinho, né, nossos colegas de diversas profissões da saúde aí que estão nos acompanhando e que vão poder, então, hoje mandar suas perguntas, fazer seus comentários. E vamos hoje, né, falar sobre esse tema. Oi, Renato, tudo bem? Fala, Otávio. Boa noite. Tudo bem? Boa Obrigado. noite. Você? Deixa eu aumentar o volume aqui, está um pouquinho baixo para mim. Deixa eu ver se agora eu te ouço melhor. Tá me ouvindo? Agora sim, agora estou te ouvindo bem. E aí, Otávio? Obrigado pelo convite, viu? Bacana, Renato. Prazer, né? Hoje nós vamos falar aqui. É uma live que, de repente, vai ser um pouco mais voltada para pessoas da área da saúde, né? Mas, enfim, né? Tem pessoas que nos acompanham aí, tem pessoas que não são da área da saúde, mas que têm interesse em saber, né, a respeito dessas formações. Como é que se forma um profissional desse, né, Renato? Como é que a pessoa pode buscar mais conhecimentos, né, a respeito da saúde integrativa, né? E eu falo, né, eu falo sem medo de ser injusto, que hoje a Plenitude é a maior escola, né, em relação à disponibilidade, diversidade de cursos de saúde integrativa do Brasil. Falei alguma mentira aqui, não? Não, Otávio. É isso mesmo. Se apresenta um pouquinho, então, para as pessoas que estão nos acompanhando. Enquanto isso, eu vou clicando aqui no aviãozinho, chamar algumas pessoas aqui para participar da live. Mas fala um Fechado. pouquinho sobre você, como é que surgiu esse projeto aí de vocês, como é que, né, a escola foi criada. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bacana. Primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Renato, eu sou diretor da Plenitude Educação. A Plenitude Educação é uma instituição de ensino superior, é uma faculdade focada em cursos em diferentes modalidades da área da saúde. Hoje a gente trabalha mais com pós-graduações e esses cursos na área da saúde são mais voltados para uma medicina mais preventiva, integrativa, funcional, do estilo de vida, de precisão, humanizada. E a gente tenta criar cursos inovadores que não existem ainda no país e que existem em poucos lugares do mundo. Então, sem arrogância, acho que a gente pode dizer que nós somos um dos principais propagadores desse tipo de conhecimento no mundo, que aborda, que traz, de repente, uma visão diferente para as medicinas mais tradicionais, convencionais, ortodoxas. A gente tenta sempre pegar uma especialidade tradicional e mostrar a relação dessa especialidade tradicional com uma medicina mais integrativa. E integrativa em todos os sentidos, né, Otávio? Integrativa no sentido de visualizar o ser humano como um todo, né? Vendo corpo, mente, espírito. Integrativa no sentido, até da nossa live aqui, de ter uma equipe multidisciplinar trabalhando. Então, é um médico junto com o fisioterapeuta, com um profissional de educação física, com um nutricionista, com um psicólogo, com um terapeuta, que quando eu entrei eu vi que você estava falando sobre isso. E integrativa também no sentido até de usar práticas integrativas dentro do seu atendimento, como algo complementar, como algo que busca otimizar a saúde e prevenir doenças, né? Então, resumidamente é isso. A gente tem diversos cursos nessa área. A gente vai fechar o ano aí com aproximadamente 20 cursos de medicina, focados aí nessa vertente. E a ideia é só propagar ainda mais esse curso, inclusive, aliás, essa modalidade, inclusive com um curso seu,
que é um lançamento nosso, né, que vai começar em agosto, de ortopedia biológica integrativa. Falar nisso, Otávio, eu tenho várias dúvidas aqui depois para compartilhar com você. Eu não sou médico de formação, então eu acho que muitas dúvidas minhas possam ser dúvidas também dos nossos ouvintes aqui hoje. Muito bom. Estou vendo aqui já vários, inclusive colegas médicos, né, várias pessoas da saúde aqui participando aqui da live, né, no Xará, o Paulo Randall, né, vários outros colegas aqui que eu vi já participando. Muito obrigado e pela presença de todos. E eu acho que é isso, né? Isso é uma coisa de propósito, né, Renato? Assim como eu acho que quando duas pessoas se unem com um propósito complementar, não tem como nascer uma parceria, né? Ou seja, esse propósito que eu tenho de auxiliar pessoas a melhorarem o seu estilo de vida, a sua saúde e aliviarem as suas dores sem uso de remédios, sem necessidade obrigatoriamente de cirurgias apenas, como a única opção de tratamento, como é ensinado para muitos ortopedistas aí, que tudo se resume a cirurgia, e não é assim que a coisa funciona, né? Nem tudo se resume a anti-inflamatórios também, né? Então existem aí diversas opções, e quando eu conheci, né, o trabalho da Plenitude, a gente viu que existem, né, profissionais de diversas especialidades, educação física, nutrição, psicologia, fisioterapia, que também estão em busca desse mesmo resultado, desse mesmo propósito, né? E o que eu vejo que dentro da medicina ainda é muito tabu falar sobre saúde integral, né? Ou seja, ainda existe uma certa resistência dos profissionais a entenderem isso, e entenderem também, além do que é a saúde integral, né? A medicina integrativa hoje é muito tida como aquilo que o médico que não fez outra especialidade. E não é essa a realidade, né? Nós vemos hoje cada vez mais profissionais que têm residência médica, que têm RQE, que têm, né, título de especialista pela sua sociedade de especialidade, inclusive reconhecido pelo MEC, pela Associação Médica Brasileira, buscando entender e integrar-se. Eu acho que essa é a palavra, né, da integrativa. É integração, né? Ou seja, como é que eu me integro? Inicialmente, eu tenho que integrar num micro, né? Ou seja, a pessoa não vai entrar na medicina integrativa se ela própria não estiver integrada consigo própria. Esse é o primeiro ponto. Tanto o médico, tanto o profissional, quanto o paciente, né? Se é uma pessoa que está desconectada do seu propósito, se ela está perdida no mundo, aí não adianta ela vou fazer um curso de medicina integrativa que agora eu vou, né, como alguém falou em cima, agora eu vou rachar, né, vou ganhar dinheiro com medicina integrativa. Essa pessoa, infelizmente, ela está desintegrada. Ela não está buscando o que é o real propósito da sua vida, né, que é auxiliar pessoas, melhorar a qualidade de vida, mas primeiro ela tem que buscar a si mesmo, né? Tem que buscar o seu autoconhecimento, a sua motivação, o seu propósito de vida. Aí sim, depois disso, ela pode querer buscar ajudar outras pessoas, né? Eu acho que sempre esse é o primeiro ponto quando a gente fala de integração, porque quando a palavra, né, de integração, a gente for pegar, por exemplo, o modelo da espiral dinâmica, né, que fala sobre integração desde do menor nível possível, né, do nível subatômico, né, que nós podemos até falar. Essa semana eu coloquei um conteúdo muito interessante aí sobre... eu fiz uma enquete, né, no Stories, perguntando sobre as pessoas se elas queriam saber mais sobre física quântica. E o resultado foi simplesmente 95% das pessoas que responderam a enquete no Stories pediram para trazer mais conteúdo sobre física quântica. E é muito interessante porque quando nós vamos falar sobre integração, a integração ela vem daí também. Como é que está o campo energético, como é que está a frequência de pensamento, como é que está a intenção dessa pessoa ao viver, né, nesse planeta, e até chegando a um nível, né, ou seja, o nível do indivíduo, nível da coletividade, nível da sociedade, né, enfim. E é isso que gera o equilíbrio dos sistemas, né? Então, eu estou falando demais aqui já, mas vou deixar você comentar um pouquinho a respeito disso, porque quando a gente fala de saúde integrativa, não é simplesmente dar suplemento e passar hormônio, não é isso, Renato? Com certeza. Na verdade, esse tabu que você citou, ele existe principalmente por desconhecimento, né, da grande maioria inclusive dos profissionais, né, Otávio? Não é tão comum você ver médicos falando a respeito disso com conhecimento de causa, com conhecimento teórico, científico e prático a respeito desse assunto. E também porque em algum momento eu acho que talvez até pessoas
não sei, talvez inadequadas, tenham se apropriado de alguns termos e compartilhado informações erradas. Né? E você falou de propósito, né? A gente tem propósitos similares, a gente está juntando os nossos propósitos aí, que tem a ver com a saúde, né? Com a medicina aí no seu caso, e também com a educação. Né? A gente está querendo educar profissionais para que esses profissionais também eduquem seus pacientes. Né? E isso gere uma pirâmide sem limites. Né? Exatamente, né? Ou seja, é, eu sempre falo, né? Conhecimento ele não pode morrer, né? Conhecimento não morre, na verdade, né? Então, todas as vezes que eu vejo, né, todo esse caminho que eu trilhei, né, em busca né, dessa medicina mais natural, eu acho que algumas pessoas chamam de medicina funcional, também é um nome que as pessoas dão, e quando a gente começa a ver como que isso funciona, né, como que isso dá resultado, como que o paciente, se tiver algum paciente que faz algum tratamento com medicina integrativa, medicina funcional ou medicina natural, eu queria que falasse aí nos comentários, colocar um pouquinho da sua experiência, de como foi esse encontro com algo que, na verdade, já existe há milênios, né? Na verdade, isso não é uma inovação, né? Na verdade, isso é um resgate, né, Renato? Eu acho que essa é o importante. Quando a gente fala, né, e nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco sobre, né, esse planejamento, essa programação que nós estamos montando aí em conjunto para oferecer essa formação para quem tem interesse, mas na verdade, o que é? Não é nada de novidade, na verdade é um resgate. Nós estamos buscando desde a ancestralidade, né, desde as medicinas mais antigas do ponto de vista de tempo, né, e chegando até a atualidade, a modernidade, né, com laser, com ondas de choque, com terapias frequenciais, né, que hoje em dia nós temos diversas opções de tratamento. Eu acho interessante que quanto mais eu estudo sobre evoluções da medicina, menos invasiva ela se torna. É uma coisa que é muito interessante, né? Ou seja, né, eu sou médico, sou ortopedista, sou cirurgião, né? Tenho diversos títulos aí de especialistas, ou seja, fiz muitas cirurgias durante a minha carreira, estou com 18 anos de formado. Só que o que acontece? O que eu comecei a observar, e que foi corroborado pela enquete do Stories dessa semana, é que as pessoas não querem ser invadidas. Ou seja, não é um desejo do paciente se submeter a uma cirurgia. E muitas das vezes as cirurgias são indicadas até mesmo sem necessidade. São indicadas até mesmo porque o médico não tem outra opção de tratamento no arsenal. E eu acredito que ele quer ajudar aquelas pessoas a resolver os problemas, mas a única coisa que ele sabe fazer é operar. Então não sobra outra opção de tratamento para ele, a não ser a cirurgia. Otávio, isso inclusive eu estou aprendendo com você, te acompanhando e estudando os conteúdos que você está me passando, que é essa questão realmente da necessidade ou não de um tratamento invasivo, um tratamento cirúrgico. Né? Eu até queria te perguntar e queria que você falasse um pouco sobre isso. Normalmente, o que hoje em dia você percebe na prática de ortopedistas ou cirurgiões de um modo geral que fazem realmente esses tratamentos cirúrgicos e que poderiam ser evitados. Né? Eu vi você falando de várias lesões que comumente são vistas em esportes, né? Que as pessoas tratam realmente, os médicos tratam com cirurgia, de ligamento cruzado e etc. E eu vi você comentando a respeito de tratamentos não cirúrgicos. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso é muito interessante porque isso começou, na verdade, tem uma frase que uma amiga minha fala, que é muito forte, sabe? Fala assim, a sua maior dor será a sua maior cura. A sua maior dor será a sua maior cura. Isso eu comecei a observar com várias pessoas muito bem-sucedidas em diversas áreas, enfim, diversos ramos de negócio, sabe, Renato? Então, eu vi muitas pessoas que tiveram dificuldades financeiras e se tornaram consultores financeiros. Vi as pessoas que tiveram dificuldades de aprendizado e criaram métodos de aprendizado inovadores, tiveram dificuldade de ter acesso a alguma determinada facilidade ao longo da sua vida. E justamente essa dificuldade que as pessoas passou em algum momento foi o que motivou ela a buscar uma solução para si, e aquela solução foi boa e ela começou a oferecer isso para outras pessoas, né? Então, eu gosto sempre de relembrar o que aconteceu comigo. Né? Eu, com aproximadamente uns 3, 4 anos atrás, eu atendendo diversos planos de saúde, dando plantão no hospital, dava aula em duas faculdades aqui.
Até um dia que eu comecei a sentir uma dor no meu quadril. E eu tinha uma agenda de consultas que era para daqui 3 meses. As pessoas queriam marcar a consulta para mim, tinha uma fila de espera de 3 meses. Fazer cirurgia comigo, eu fazia aí cerca de 10 cirurgias por semana, né? Numa semana muito movimentada, ou seja, tinha dia que eu ficava no bloco cirúrgico até meia-noite. Os anestesistas me odiavam, porque eles, né, o plantão deles eles não ganhavam por procedimento, então eles queriam que eu terminasse a cirurgia logo para poder encerrar o turno. Só que eu falei, olha, eu operava muita cirurgia mesmo, de trauma, de acidente, de artrose, de artroscopia. E um dia aconteceu comigo, né? Eu passei para o outro lado da cadeira, né? E aí eu fui, senti uma dor no meu quadril, fiz uma ressonância magnética, lá tinha uma lesão de labrum, que é uma cartilagem que tem ali na articulação do quadril. E aí eu consultei alguns colegas que são especialistas em quadril, falaram, tá, tem que operar. Eu falei, tá, e se eu operar, quando é que eu posso voltar a trabalhar, né? Eles falaram, ó, você tem que ficar 45 dias de muleta, são 6 semanas afastado de muleta, e depois você vai ter que fazer várias sessões de fisioterapia para poder recuperar. Eu falei, cara, como é que eu vou cancelar minha agenda? Vou ter que fechar minha agenda. Então, eu vou poder operar daqui a 3 meses. Né? E, então, e não quero ficar, eu estava mancando. Né? E aí eu fui, estava num curso, num determinado workshop sobre ultrassom, de técnicas de ultrassom. E um dos professores desse curso, ele me falou assim, você está mancando aí, o que está acontecendo? Eu falei, eu tô com uma lesão na cartilagem do quadril, vou ter que operar, não estou com muita dor. Ele falou, deita ali na maca ali, deixa eu fazer um teste com você. Deitei na maca e falou, não, sua dor não é por causa da lesão da cartilagem, não. Sua dor é por causa de uma sobrecarga nesse tendão aqui, ó. Eu falei, olha, eu não tenho como me autoexaminar, né? Ouvi a opinião desse colega e falou, vou fazer uma infiltração no seu quadril, tudo bem? Eu falei, tudo bem, não tem nada a perder. Né? Já estou aqui no curso mesmo, é bom que eu aprendo, né? Vejo mais um exame. Sim. Ele fez o ultrassom no meu quadril, fez a aplicação, isso tem uns 4 anos mais ou menos. Foi o último dia que eu senti dor, nunca mais manquei, nunca mais senti nada. Então, a partir dali eu falei, olha, peraí, né? Existem outras opções. Eu preciso conhecer essas opções. Porque será que aquilo que eu estou oferecendo para o meu paciente é realmente a melhor opção? Será que isso aqui que eu acabei de aprender, eu não posso replicar isso e oferecer isso para outras pessoas? E aí abriu um grande portal na minha vida, sabe? Que eu comecei, então, a buscar opções de tratamento. Dr. Joelito entrando aqui, bem-vindo. Estou contando a história aqui, Joelito. Então, assim, comecei a buscar opções de medicina regenerativa, de células-tronco, de plasma rico em plaquetas. Fui estudar sobre ozônio, fiz um doutorado sobre ozônio, né? Trabalho até... Depois não foi publicado por diversos conflitos de interesse da indústria farmacêutica dentro da universidade, né? E influência de pessoas que eram chefes lá, que não aceitaram o título da publicação sobre ozônio. Então, enfim, a partir daí então veio uma série de situações que eu falei, oxa, peraí, deixa eu ver o que tem sobre os outros temas. Aí começamos a ver que lesões de cartilagem, que eu tinha aprendido que não se regeneravam, se regeneram. Lesões de ligamentos, que eu tinha aprendido que não se regeneravam, na verdade se regeneram. Lesões de menisco, que eu tinha aprendido que menisco não regenerava, também se regenera. Né? Comecei a aprender que osteoporose pode ser revertida, ou seja, que o osso pode crescer de novo, que o músculo pode regenerar, que o meu trabalho do mestrado, inclusive, foi sobre regeneração de músculo. Né? E a partir daí eu comecei a falar, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não está sendo ensinado para esses médicos. Né? Então, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, Renato, aí eu falo que talvez foi aí que fez, inclusive, vamos falar assim, um próximo passo na minha vida, né, que foi um próximo degrau que eu subi, que foi até, né, nós acabamos nos encontrando, foi quando eu comecei a entender a parte da nutrição sobre essa regeneração. Né? Ou seja, que uma pessoa que tem uma deficiência nutricional, que tem um transtorno metabólico, que tem uma falta de uma vitamina, uma falta de um hormônio, uma falta de um nutriente, ela vai ter uma maior dificuldade para regenerar essas lesões. E aí, então, eu estava ali naquele negócio muito mecânico ainda, de fazer infiltração, aplicar célula-tronco, aplicar plasma, essas coisas todas, fazer bloqueio de nervo. Eu falei, tem pessoas que talvez podem melhorar sendo menos invasivo ainda.
E aí comecei a ter acesso, né, à questão, né? Comecei a pesquisar, comecei a buscar e tinha um monte de publicação sobre dieta cetogênica, dieta low carb, dieta sem glúten, dieta sem leite, que também trazem benefícios para essas pessoas através de intervenção que é muito menor do que fazer uma infiltração, ou fazer uma cirurgia, ou fazer um bloqueio, que foi através daí. E aí o que acontece? Aí não tem como mais ignorar, né? Eu falo que uma vez que nós temos acesso a uma determinada informação, algo que foi visto não pode ser desvisto, né? E aí foi que começou a ter essa questão de, né, de conversar mais com nutricionistas, né? Ou seja, estudam muito mais sobre essa parte do que a maioria dos médicos, sobre fitoterápicos, que são plantas medicinais, sobre suplementos que podem ser utilizados, que, né, na maioria das vezes as pessoas não precisam de medicamentos, né? Tem um professor que eu fiz um fellow com ele lá na Flórida, em Boca Raton, que tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, ó, o que curam as doenças são as células, não os remédios. O que cura as doenças são as células. Ou seja, se você der o substrato que a sua célula precisa para ela se recuperar, para ela se regenerar, ela vai conseguir recuperar aquela lesão, independente do medicamento que foi dado. Então, né, esses pontos aí, sabe, Renato, que foram trazendo aí muita consciência a respeito desses assuntos. E é o que hoje eu busco utilizar no consultório com uma taxa de sucesso, graças a Deus, bem alta. E é o que eu quero, a partir de agora, começar a levar para as outras pessoas, né? Ou seja, poder compartilhar isso que eu tenho aprendido no dia a dia, né? Que é justamente como é possível ajudar essas pessoas de uma maneira muito mais natural, muito mais, enfim, né? Menos artificial, menos medicamentosa, menos cirúrgica, menos agressiva. Acho que é isso aí. Otávio, isso é incrível, né? Porque você, acho que sendo um pioneiro aí nesse segmento, você acaba tá abrindo um universo aí de possibilidades para médicos que trabalham com ortopedia, né? Porque eu imagino, eu desconheço, tá? Antes de conhecer você, eu não conhecia ninguém. Ou conhecia um, talvez, além de você. De ortopedistas, no caso, que trabalhavam ou com uma equipe multiprofissional ali, com um nutricionista, no caso, ou que tinham em mente, que tinham essa visão de ter como possibilidade complementar num tratamento, até como tratamento principal, a utilização de nutrientes, uma orientação alimentar, fitoterápicos. Imagino que tenham outros ali ainda aspectos relacionados à nutrição que possam ser utilizados como aroma, talvez medicina canabinoide, enfim. Eu imagino que poucos ortopedistas no Brasil e talvez no mundo tenham esse tipo de visão. E é muito legal você fazendo isso, você sendo pioneiro nesse segmento, porque você está mostrando um universo completamente novo de possibilidades para esses profissionais, né? Ô, Renato, isso é tão interessante, você citou uma coisa aí que... enfim, eu vou dar um fato, tá? Eu acho que contra fatos não tem nem que argumentar, não existe objeção contra aquilo que existe, que é verdade, né? Então, por exemplo, óleos essenciais, né? Aromaterapia, como algumas pessoas gostam de chamar, tá bom? Isso nunca foi ensinado, pelo menos, né, não na minha formação, dentro da universidade, dentro da faculdade. Nunca foi ensinado na residência médica. Nunca foi ensinado em nenhuma pós-graduação, mestrado, doutorado, nenhuma. Eu estou fazendo a minha 8ª pós-graduação atualmente, né? Então, assim, 18 anos de formado. É praticamente uma a cada 2 anos, né, de pós. Sim, eu nunca parei de estudar, né? Nunca parei. Eu formei e já comecei minha primeira pós. E aí, o que acontece? Existe uma substância chamada... Uma substância não, né? Uma planta, que é a lavanda, né? Que muitas pessoas acham que ela é só para fazer perfume de ambiente, desodorizador de banheiro, né? Aromatizador de carro, etc. E existe um trabalho científico publicado com revisão sistemática da literatura sobre a aplicação de óleo de lavanda para artrose de joelho. Olha só que interessante. Com evidência de eficácia de que auxilia no alívio da dor do paciente com artrose. Fazer massagem 3 vezes por dia no joelho com óleo de lavanda, comparando com placebo. Então, veja bem, uma pessoa usou óleo de lavanda, outra usou placebo, e a pessoa que usou óleo de lavanda teve uma redução significativa da dor. Isso não sou eu que estou falando.
Isso tem um artigo científico. Um artigo não, desculpa. A revisão sistemática é uma coletânea de vários artigos científicos, ensaios clínicos que foram feitos e foram comparados os resultados entre eles. Incrível. Então, assim, dá para falar que não funciona? Não dá para falar que não funciona, né? E por aí vem trabalhos, né, sobre várias outras terapias, né? Terapia com reiki, meditação, né? Ou seja, acupuntura, que hoje é considerado, inclusive, né, é autorizada para médico. Durante muito tempo o médico não pôde nem fazer acupuntura, né? E aí depois ficou uma briga, né, Renato, do médico que foi o último que foi autorizado a fazer, querendo que as outras pessoas deixem de fazer. Isso chega a ser impossível no ponto de vista prático, né? Que se impeça outros profissionais que já trabalham com medicina chinesa, ó, há décadas, né, a ter que abandonar uma profissão que foi regulamentada para médico anteontem, né? Então não tem como isso acontecer, né? Então, assim, em várias... Homeopatia, por exemplo, é uma outra situação também que a gente pode colocar dentro desse escopo, que também é uma medicina tradicional, né? Também é uma medicina que já existe há milênios, né? As frequências, né? Enfim, e os fitoterápicos já estão aí na natureza há muito antes da indústria farmacêutica assumir a formação dos médicos, patrocinar as universidades, como eles fazem, né? Patrocinar, pagar para os professores. E eu posso falar de cadeira porque, como eu fui professor de graduação, né, por mais de 15 anos da minha vida, né, de faculdades, ou seja, dei aula em várias faculdades, enquanto o médico ele é professor universitário, as indústrias farmacêuticas, as empresas que fabricam próteses, órteses e materiais, que são os implantes ortopédicos, eles assediam diuturnamente os professores para eles poderem emprestarem, alugarem a sua autoridade, o seu jaleco da faculdade X, para poder dar aula em congresso, para poder dar aulas em seminários, para poder fazer eventos científicos, entre aspas, para poder estimular a prescrição ou a indicação daqueles determinados materiais. Isso aconteceu comigo. Eu fui parte desse processo durante muitos anos. Eu ganhei dinheiro fazendo isso porque o salário que a indústria pagava era muito maior do que o salário da universidade. Como é que o professor vai recusar uma proposta dessa? É impossível. A faculdade paga uma mixaria, né? A faculdade pagava R$ 50 a hora. Era menos do que um corte de cabelo, menos do que uma manicure. E tem gente aceitando dar aula por valores como esse. Por quê? Porque querem inflar o seu ego e sustentar um título de professor universitário, né? Enfim, infelizmente isso, ou felizmente isso, né, parou de ressoar comigo. Eu acho que, né, enfim, eu tive, né, esse acesso. Falei, olha, então vamos lá. E quando a gente começa a entender que existem terapeutas que conhecem muito mais sobre aromaterapia do que os médicos, e eu tenho que ter essa humildade. Eu acho que o médico que busca conhecimento de saúde integrativa, ele tem uma coisa em comum, sabe, o Renato? Todos os médicos que eu realmente conheço que são integrativos, o Dr. Joelinton, lá de Anápolis, está aqui falando, a lavanda é espetacular como adjuvante, uso muito como aromaterapia. O Dr. Joelinton é um crânio, né, um dos médicos, né, inclusive vai dar aula no curso de ortopedia integrativa conosco. Então, assim, é uma pessoa que ele é cientificamente perfeito, né, tecnicamente impecável e humanamente, assim, irretocável, sabe? Porque o médico ele tem que ser isso, ele tem que ser técnico, ele tem que ser científico, ele tem que ser humano. Sem isso não existe medicina, né? Então ele está falando ali sobre a aromaterapia. Agora, quem foi talvez uma das pessoas que mais me ensinou sobre aromaterapia? Foi uma paciente, ela é formada em farmácia e ela é aromaterapeuta. Ela estuda só sobre aromaterapia. E um dia, durante uma consulta, ela veio consultar comigo, a gente começou a conversar, ela começou a me mostrar, né? Olha, esse óleo essencial serve para isso, aquele óleo essencial serve para aquilo. Eu nunca tinha, né? Assim, eu tinha ouvido falar de chegar às vezes no hotel e ter lá um aroma de capim-limão, né? De chegar num restaurante e sentir aquele cheiro, lá naquela loja de enxoval lá do shopping, e tem aquele cheiro ali de alecrim, né? Sim. Essa era a minha noção sobre a aromaterapia, por exemplo. Né? Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Tem um aromatizador aqui na Plenitude. A gente usa para diversos fins. E fins com embasamento científico também. Para relaxar, para concentrar um pouco mais. Dentre outras diversas
finalidades. Então, esse é um dos pontos, né? Ou seja, né, tem vários outros, né? A gente pode falar, por exemplo, sobre a cromoterapia, né? Olha só, vou mostrar, vou virar aqui minha câmera um pouquinho. Para vocês... Eu sou adepto também. Oi? Eu também sou adepto. Olha que legal. Aqui, essa aqui é a nossa sala, onde nós fazemos as infusões, né? Ou seja, uma sala de terapia injetável endovenosa. Uhum. E aqui, de acordo com o que o paciente, né, apresenta, as nossas terapeutas aqui regulam qual é a frequência de luz. Ou seja, de acordo com o quadro que o paciente apresenta, né, então nossa equipe aqui vai regular qual é a frequência de luz. Precisa de mais energia? Vai usar uma frequência mais vermelha, amarela. Precisa acalmar um pouco? Vai usar um verde, um azul. Ou seja, e isso também é comprovado. Tem trabalhos publicados sobre isso, né? Como que o vermelho age mais, aumenta a pressão arterial, como que o azul acalma o ambiente. Então, isso tudo, né? Ou seja, são também métodos terapêuticos, né? Massagens, né, Renato? Que a gente, ou seja, tudo isso faz parte de um tratamento que vai muito além do remédio, vai muito além da cirurgia, muito além do procedimento invasivo, né? Eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui sobre essa questão da equipe multiprofissional, por quê? Porque eu entendo que é impossível alguém trabalhar com saúde integrativa sem que tenha uma equipe, sem que haja outras pessoas, né? Ou seja, porque a própria integração ela exige isso, né? Exige uma troca de conhecimento, uma troca de energia, uma troca de experiência, né? Ou seja, existe ali, praticamente, né, algumas pessoas gostam dessa palavra, a gente fala que é uma egrégora de cura, que os ambientes possuem, né, essas energias, né? Então, assim, é muito gostoso poder ter essa oportunidade, sabe, Renato? Com certeza. O médico que tem essa visão integral, né, integrativa, ele tem que ter realmente essa humildade de assumir que ele não sabe de tudo, que ele de repente pode aprender com profissionais de outras áreas, até terapeutas que não têm uma formação de repente específica, né, dentro da área da saúde. E ele tem que ter essa humildade também para aprender e para compartilhar, né, Otávio? Ele tem que também servir, né? E falando em servir, Otávio, eu recentemente vi uma palestra, uma live, enfim, e vi até que você também estava participando de alguns retiros ou algo do tipo. Eu queria que você me explicasse também se existe alguma relação entre espiritualidade, você falou de meditação, alguma coisa de autocura. Eu vi que também nesse retiro, aparentemente, estava rolando terapias à base de som, né, o sound healing. Queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência também, eu fiquei bem curioso. É bem interessante, né? Ou seja, a gente fala sobre som, né? Som, na verdade, o que é? Uma onda mecânica, né? Uma onda sonora, que ela tem frequência, amplitude e intensidade, né? Que é o volume, né? Então, isso, a frase não é minha, né? Na verdade, isso, se eu vou pegar, né, o Einstein já falava sobre isso, Tesla, né? Nikola Tesla já falava sobre isso, sobre a medicina do futuro e a medicina das frequências, né? Então, hoje em dia, e foi uma coisa que eu custei entender quando eu fui num congresso de saúde quântica, que eu acho que eu tive essa primeira compreensão a respeito da homeopatia, né? Que as pessoas às vezes falam assim, homeopatia é água, né? Diluída, né? Etc. Só que existem terapias que não são químicas, que são físicas, né? Nós demos 2 exemplos aqui, por exemplo, né? Nós demos exemplo aqui da luz, da cor da luz, né? E podemos usar, por exemplo, do som, que é uma onda, né? Ou seja, as ondas, as radiações eletromagnéticas, né? Se a gente pegar um celular, por exemplo, que a gente está conversando aqui agora, ele está emitindo uma onda. Essa onda vai ter um efeito sobre o nosso corpo, né? Então, as ondas, as informações são ondas também, não é isso? Então, quando essas questões dos retiros, né, que eu tenho participado com algumas pessoas, um grupo de médicos, na verdade, é muito interessante, porque vão muitos médicos nesses retiros também. São pessoas que estão em busca de se curar, em primeiro lugar, porque ninguém pode ajudar o outro a se curar se ela não estiver curada. Então, e o processo de cura ele não tem fim, na verdade, né? É um processo que ele vai durar a vida inteira, né? Nós vamos curando
situações, condições, traumas, crenças, né? Ou seja, atitudes, comportamentos. E essas curas, à medida que elas vão ocorrendo na nossa vida, nós vamos alcançando níveis mais elevados de consciência, que acho que no final das contas é o que a gente vem fazer nessa bola azul aqui, circulando em volta dessa estrela de terceira grandeza, segunda grandeza, esqueci agora. Mas enfim, né, a gente tem uma missão aqui nesse planeta. E quando, né, você falou a respeito da questão de sound healing, né, ou seja, que a cura através do som, as frequências de música, por exemplo, aqui eu estou aqui nessa sala, que é a sala de soro, que eu mostrei para vocês. Aqui na frente nós temos uma televisão, e nessa televisão fica passando isso que vocês estão vendo. Paisagens, não sei se está dando para ouvir, eu vou aumentar um pouquinho o volume. Deu para ouvir aí um pouquinho? E são frequências que são também utilizadas em ambientes de cura, que justamente junto com a luz, com o som, com a imagem, né, com o cheiro, que também tem os aromatizadores, né, os infusores de óleos essenciais, criam uma atmosfera multissensorial que consegue trazer calma, consegue trazer relaxamento, consegue trazer harmonia, né? Ou seja, pensa bem, você chegar numa clínica, por exemplo, para ser atendido e tem, né, uma música muito acelerada, né, uma iluminação muito forte, né, com uma luz muito, né, vamos falar assim, que chega a incomodar a vista, um cheiro desagradável, uma temperatura inadequada, né? Então tudo isso tem que ser pensado quando nós vamos criar um ambiente para poder a pessoa que está buscando uma melhora do seu estado de saúde, um bem-estar, né? Porque saúde também é bem-estar. Saúde não é só ausência de doença, né? Eu acho interessante que a gente aprende na faculdade que saúde é ausência de doença, né? E recentemente eu vi uma pessoa que colocou uma frase muito interessante no Instagram, que ela falou o seguinte, que doença é ausência de saúde. Né? Porque o que é saúde? Saúde é equilíbrio, né? Saúde, em uma palavra, né? Saúde é equilíbrio. Pessoa que está com saúde financeira está equilibrada financeiramente. Pessoa que está com saúde mental está equilibrada mentalmente. Pessoa que está com saúde física está equilibrada fisicamente. A pessoa que está... Ou seja, a saúde é equilíbrio. E o que é a doença? A doença é o desequilíbrio. É a ausência da saúde. É a ausência do equilíbrio. Né? Isso essa parte do equilíbrio é muito interessante, né, Otávio? Que desde a antiguidade, lá de Hipócrates, né, ele já tinha a teoria dele do equilíbrio, né? De certa forma. Né? E ele não estava errado, assim, no conceito principal, né? Exato. De buscar o equilíbrio. E assim, e é muito interessante porque não é só o corpo físico, né? Ou seja, o corpo físico muitas vezes é a última instância em qual esse desequilíbrio vai se manifestar. Nessa semana eu tive a oportunidade de receber aqui na clínica uma colega, eu falo colega, né? Não só médica, é uma colega profissional, psicóloga, que a gente teve uma conversa muito interessante sobre como é possível, né? Ou seja, trazer o trabalho da psicologia para dentro da clínica, para a clínica ortopédica, para a clínica da dor. Ou seja, conseguimos trabalhar as questões de saúde mental dentro de pessoas que estão com sofrimento. Porque não é só dor, né? As pessoas, elas têm também sofrimento. Exato. E muitas vezes essa ligação entre a dor e o sofrimento é o que faz com que a pessoa sinta-se presa naquela situação. Ela se sente uma refém, né? Uma refém de uma falta de qualidade de vida, uma refém de uma falta de autoestima, porque ela acaba se vitimizando, ela acaba se catastrofizando, né? E assim, processo é interessante porque terapias existem diversas, né? Então, né, algumas que eu já tive contato, por exemplo, como a constelação familiar, né? Como as massagens, né? Ou seja, que podem ser feitas, né? Leituras corporais, não sei se você já conheceu alguma vez, mas existem terapeutas que fazem leitura corporal, muitas vezes, né? Problemas que são campos mais sutis, né? Problemas energéticos dessas pessoas. Outras questões interessantes, né, que nós podemos já baixar um pouco mais para a parte física, como a osteopatia, por exemplo. Né? Hoje em dia fala-se muito em microfisioterapia. Muita gente não sabe o que é isso. Então, quando nós começamos a ter acesso a essa grande infinidade, eu vou falar uma coisa, é infinito.
né? Ou seja, eu quero colocar dentro de um programa, de um curso, todas as terapias holísticas que existem. Não vai conseguir, desculpa, não vai conseguir. Porque tem coisas que nós nem sabemos que existem, né? E nós vamos a cada dia descobrindo mais. Eu acho que essa é uma coisa muito interessante, né? A gente, né, por exemplo, ciência do comportamento, né? A gente, por exemplo, tem uma ciência que eu gosto muito, especificamente, a gente até usa bastante aqui na clínica, que é o Eneagrama, que é uma ciência milenar, né? Chegou aqui no Ocidente há pouquíssimo tempo, né? Então, assim, todas essas situações, eu falo que dentro da ortopedia, até vai ser um dos módulos, né, da pós, vai ser a psicoortopedia. O que é isso? É a interface mente e o corpo, né? E nós vamos trazer psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pessoas que trabalham com a ciência do comportamento, justamente para fazer o quê? Para trazer essa compreensão, essa consciência da saúde mental sobre o corpo físico. Perfeito. Qual é a influência do nosso sistema límbico, das nossas emoções, sobre a manifestação de tensão muscular, sobre a artrose, sobre desgaste, ou seja, existe uma conexão entre cada célula do nosso corpo, né? E pessoas que têm desequilíbrios do ponto de vista de falta de saúde a nível mental, elas estão mais propensas a sofrerem com dores físicas. Isso é documentado, tem artigo científico que mostra relação de dor crônica com depressão e de depressão com dor crônica. Relação de ansiedade com artrose, de artrose com ansiedade. E acaba que é uma via de mão dupla. Porque quanto mais artrose a pessoa tem, mais ansiosa ela fica. Quanto mais ansiosa ela fica, mais artrose ela tem. Então, essa conexão, ela é inegável. Não tem como, né? Ou seja, e desculpem falar, eu sei que tem vários colegas médicos aqui, né? Podem colocar seus comentários aí. O médico que não abriu os olhos para isso, ele está praticando uma medicina incompleta. Não tem como eu querer olhar só para um joelho, só para um quadril, só para uma mão, só para um pé, né? Vou tratar o seu quadril. Não tem como. Para você tratar o meu quadril, você tem que fazer o tratamento né, da minha biologia, do meu metabolismo, da minha nutrição, do meu estado mental, né? Ou seja, é o tripé que eu falo, né? Atividade física, sono, alimentação, suplementação. Não tem como fazer nada pela saúde de alguém sem ter um tripé de apoio muito forte e sustentado. Você já falou umas coisas incríveis aqui, Otávio. Está sendo uma aula, está sendo muito legal, inclusive eu estou aqui aprendendo muita coisa. Mas olha que bacana, você já falou do papel da nutrição na ortopedia e agora você está falando do papel da psicologia aí, das suas vertentes na ortopedia. Essa conexão saúde mental e saúde física, cara, eu percebo que no dia a dia ninguém percebe, né? Ninguém aplica, ninguém procura saber ou orientar o paciente de uma forma mais adequada, né? Se eu chego agora no ortopedista, não generalizando, mas generalizando praticamente. Se eu chego agora no ortopedista com uma dor no joelho, ele vai me passar ou um remédio ou um tratamento cirúrgico, basicamente. Sendo que ele poderia tentar descobrir a causa, o motivo. Não é verdade? Na grande maioria das vezes é o que é ensinado na residência, na pós-graduação de ortopedia, é basicamente isso. Ou passa um anti-inflamatório, um corticóide, ou opera. Né? Ou seja, até engasguei. Mas vamos lá. Então, o que é ensinado na maioria das residências médicas de ortopedia, nas pós-graduações, é isso. Tem uma dor em qualquer articulação do corpo, ou passa um anti-inflamatório, ou passa um corticoide, ou opera. Não tem como sair dessas opções de tratamento. Só que existem várias outras opções de tratamento. Né? Uma das que dá mais resultado do ponto de vista de alívio de dor, sem sombra de dúvida, é o ajuste da alimentação. E aí existe uma necessidade, né? Enfim, eu comecei fazendo isso de uma maneira, vamos falar assim, quase que sozinho, porque eu não tinha equipe quando eu comecei a trabalhar, então eu tive que estudar, aprender, ler os artigos, aplicar, ver que aquilo funcionava, para depois disso eu fazer o quê? Eu fui buscar um nutricionista que seguia essa mesma linha para a gente poder alinhar um protocolo. Então, né, hoje a gente tem aqui uma equipe multidisciplinar, né, não né, mas vários nutricionistas que são, né, alinhados com a parte da nutrição funcional e que é aquela nutrição que justamente busca o alívio dos sintomas, a melhora e prevenção das doenças através da alimentação. Né? Eu acho que, inclusive, a Plenitude tem uma pós-graduação sobre isso, né?
Ou mais de uma, Sim, sim. talvez, né? Algumas, algumas. Otávio, eu fiquei até curioso. Você mostrou o seu ambiente aí e você mostrou um espaço de terapias, de soroterapia, né? Você Isso. consegue falar alguma coisa relacionando soroterapia com ortopedia para mim? Muito legal. Então, Renato, uma das minhas formações aí foi em clínica da dor, né? Na verdade, no ano que eu estava fazendo a especialização na clínica da dor, ela virou residência médica, credenciada pelo MEC, no mesmo serviço. Então, assim, eu sou egresso, eu entrei no programa como especialização, quando eu saí ele já era residência, tá? Uhum. Esse um ano que eu fiquei no Hospital das Clínicas cursando clínica da dor, eu observei muitos tratamentos que eram feitos injetáveis, né, pelos meus professores, pelos meus preceptores, que utilizavam infusões venosas, aplicações na articulação, na coluna, só que era muito corticoide, era muito assim, uma dose, tinha dia que eu ficava até impressionado. E o corticoide, nós sabemos que tem inúmeros efeitos colaterais à saúde, como aumento de pico de insulina, aumento da glicose, aumento da pressão arterial, retenção de líquido, aumento de peso corporal, de percentual de gordura. E aquilo sempre me gerava um pouco de desconforto em sair da residência com aquela formação e aplicar exatamente o que eu tinha aprendido. Mas, enfim, né, como nós fazemos muitos tratamentos injetáveis, né, na veia, então, para tratar osteoporose, por exemplo, com medicamentos que aumentam a densidade óssea, para alívio de dor crônica, com anestésicos que podem ser feitos intravenosos, por exemplo, a gente montou esse espaço. Só que nesse meio termo, eu comecei a entender a função da nutrição. E eu vi que algumas pessoas têm uma dificuldade para digerir alimentos e suplementos. Por exemplo, pacientes com cirurgia bariátrica, pacientes com disbioses intestinais, que são alterações da flora bacteriana, pacientes desidratados, pacientes com intestino permeável. E a partir daí eu comecei a fazer cursos, né, a ler a respeito das nutrições que são chamadas aí de injetáveis. Tá? Gente, isso é feito, eu trabalhei, muita gente não, acha que eu sou só ortopedista, né? Mas os meus primeiros 7 anos de profissão, até eu terminar a residência de ortopedia, eu trabalhei em CTI. E até 3 anos atrás eu ainda dava plantão em UTI móvel, né, em ambulâncias. Então ia dentro de CTIs e tudo. E dentro do paciente que está internado, que ele não pode alimentar por via oral, o que é feito no hospital chama-se nutrição parenteral. O que é essa nutrição parenteral? É quando o nutriente é administrado num paciente que não consegue alimentar pela boca ou não consegue absorver o nutriente pelo trato intestinal, aquilo é administrado pela veia, né? E aquilo é feito de rotina em pacientes graves no hospital. Vai Uhum. conseguir. Tá? Então, se não der um nutriente para ele injetável, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer de desnutrição, de carência nutricional, de falta de vitaminas, etc. Bom, a partir desse ponto aí, eu só fui juntando as peças. Né? Ou seja, eu já tinha visto aquilo no CTI, já tinha visto aquilo acontecer, né, em pacientes que tinham quadros graves de saúde. Eu trabalhei 3 anos dentro de uma clínica de cirurgia bariátrica, aqui em Belo Horizonte, como ortopedista dessa clínica, e vi que os pacientes tinham uma deficiência absurda de vitaminas no pós-bariátrico, e a pessoa tomava suplemento por via oral, o suplemento via oral não adiantava nada, porque a pessoa não absorve, né? E eu comecei a ver que algumas pessoas faziam a suplementação desse paciente de bariátrica por via injetável, e o paciente melhorava do sintoma da dor, do desânimo, da fadiga, daquela desnutrição que a cirurgia bariátrica provoca. Eu falei, deixa eu ver se isso na ortopedia também funciona. Eu comecei a tratar alguns pacientes, né, com infusões, com injeções de nutrientes. E sabe quais foram os que deram mais resultado? Os É. pacientes que apresentam quadro de fadiga e os pacientes que apresentam quadros de fibromialgia, que são Fibromialgia. que muitas vezes são até estigmatizadas, né? Tem pessoas que acham que são transtornos psíquicos, mentais, né, problemas psicológicos, né, a pessoa ter cansaço, fadiga, né, fibromialgia. Só que muitas das vezes eu via que esse diagnóstico estava errado, sabe, Renato? Aquela pessoa, na verdade, eu comecei a pedir nos exames de sangue a dosagem da vitamina B12, a dosagem da vitamina C, a dosagem da vitamina D, a dosagem da homocisteína. E eu via que ele tinha muita gente que era, na verdade, que é um submetilado, uma pessoa que tinha uma fadiga adrenal, uma fadiga mitocondrial. E a partir do momento que esses pacientes começaram a se tratar, uma vez que o intestino dele não estava funcionando bem, não era possível de receber esses nutrientes, e esses nutrientes foram então administrados por via injetável,
a melhora foi impressionante, né? Associado, logicamente, com o quê? Com ajuste de alimentação, prática de atividade física, meditação, controle do estresse, controle das emoções. Ou seja, todo esse contexto, né, multiprofissional que nós fazemos aqui no Instituto, e foi justamente trazendo vamos falar assim, esse resultado que hoje é o que eu quero que todo mundo tenha acesso. Né? Você não pode morrer aqui dentro do Instituto Regênios. Né? E se amanhã não estiver mais presente aqui? Isso precisa ser passado para as outras pessoas. Né? Existe essa necessidade, né, que todo mundo saiba fazer isso. Eu entendo que o benefício é tão grande que isso precisa ganhar uma escala que todas as pessoas possam ter acesso a esse tipo de tratamentos. É esse o meu desejo, meu sonho, e aquilo que eu gostaria de... Né, que todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, possam entender, né, que esse é o propósito, né, Renato, que está por trás dessa nossa parceria, vamos falar assim. Com certeza. Você falou de fibromialgia, né? Não sei se o nosso colega está aí ainda. Na verdade, tem um colega meu que eu vi que entrou na live. Não sei se ele está ainda. Inclusive, recomendo para que faça uma live com ele também, é o Thiago. Ele tem um perfil chamado Fibromialgia Fitness. E aí ele também faz uma terapia através do movimento, na verdade. Otávio, com relação a isso, terapias através do movimento, o que você pode falar de benefício? Yoga e outras terapias? Então, quase todas as condições ortopédicas que nós tratamos, tendinite, bursite, artrose, dor muscular, hérnia de disco, né? Em algum momento da história, existiu um conceito muito errado de que para a pessoa recuperar era necessário repouso. Isso gerou, no meu entendimento, um prejuízo. Na verdade, regrediu-se muito na possibilidade de tratamento, porque essa cultura de que o repouso é necessário para atrapalhar, né, para tratar, na verdade, acabou atrapalhando. Né? Então, o repouso ele gera atrofia muscular, fraqueza, encurtamento, diminuição da circulação, diminuição do estímulo regenerativo, caso muita gente não sabe, mas o tecido musculoesquelético ele se regenera a partir de um estímulo mecânico. Ou seja, a pessoa que tem osteoporose, por exemplo, ela precisa praticar musculação. A pessoa que tem artrose, ela precisa praticar uma caminhada, uma natação, uma atividade como pilates, como yoga, para que ela possa estimular o músculo, o tendão, a cartilagem, né, o ligamento, porque senão o que vai acontecendo? Vai ocorrendo uma atrofia generalizada. E essa atrofia, seja uma sarcopenia, por exemplo, ou seja uma osteopenia, ou seja uma artrose, elas andam de mãos dadas, essas condições. Então, toda pessoa que desenvolve perda de massa muscular, que é chamada de sarcopenia, ela vai desenvolver uma sobrecarga na cartilagem. E ao desenvolver uma sobrecarga na cartilagem, ela vai perder cartilagem. E aí o osso vai começar a desgastar. Esse é o caminho natural para a artrose. Então, dificilmente uma pessoa que desenvolve sarcopenia, ela não tem um desgaste nas articulações. Ela não consegue sustentar mais o corpo. Por isso, né, então mais um profissional indispensável para uma equipe multiprofissional é quem? É o profissional de educação física. Né? Aquela pessoa que vai saber quais são os exercícios adequados para quem tem uma artrose, quais são os exercícios adequados para quem tem uma tendinite, o que uma pessoa que tem hérnia de disco pode ou não pode fazer, o que pode agravar a sua lesão. E é interessante porque essa interface do profissional de educação física com o fisioterapeuta, né, muitas vezes ela é de competição, sabe, Renato? Eu acho que esse é um dos pontos que nós queremos quebrar. Não tem que ser competição, tem que ser de colaboração. O médico não pode querer falar uma coisa que, por ego, querer saber mais do que o nutricionista, ou mais do que o fisioterapeuta, ou mais do que o profissional de educação física. Não. A necessidade para que exista um cuidado multidisciplinar e multiprofissional da maneira correta, como deve ser feito, é que todos estejam em pé de igualdade. Todos entendam que o meu conhecimento ele não é maior do que o seu conhecimento é complementar ao seu. Essa relação não é vertical, essa relação é relação horizontal. Eu consulto os meus nutricionistas, meus não, né? Meus eu estaria falando que eu sou dono de alguma coisa. Mas eu consulto os nutricionistas, eu consulto os fisioterapeutas, eu consulto a enfermeira, eu consulto
o personal trainer ou o profissional de educação física de maneira respeitosa. Olha, vem cá, o que você acha de nós fazermos essa intervenção? Olha, qual é a sua opinião se a dieta do fulano de tal, que está com essa determinada substância, será que nós podemos substituir isso por aquilo outro? Né? Tem que ser de maneira respeitosa, nunca de maneira impositiva, né? De maneira verticalizada. Eu acho que esse é um ponto que faz muita diferença, sabe, Renato? Esse compartilhamento, né, faz bem, na verdade, para os profissionais como um todo e para os pacientes, né, que é o mais importante. Você está trabalhando por um propósito, o beneficiado maior ali também tem que ser o paciente, de certa forma, né, Otávio? Sem sombra de dúvida. Né? Então, assim, dentro desse time, né, que eu falo que na verdade é uma equipe, e eu entendo que existe uma necessidade de, né, as pessoas que querem trabalhar com essas formas de tratamento integrativos, né, com essas, enfim, com esses métodos todos, que há uma necessidade, né? Ou seja, hoje é tão interessante isso que o próprio Sistema Único de Saúde, né, Renato, já regulamentou as práticas integrativas, né? Ou seja, nós não estamos falando aqui de charlatanismo, de nada que não seja regulamentado nem reconhecido, né? Apesar de alguns métodos ainda não serem reconhecidos para algumas profissões, como é o caso da medicina, por exemplo, né, que alguns médicos sabem que existem algumas técnicas que ainda não são regulamentadas ou que são consideradas experimentais pelo Conselho de Medicina, sim, mas as outras profissões não, né? Ou seja, o fisioterapeuta, o farmacêutico, né, o psicólogo, o nutricionista, eles têm uma certa autonomia profissional de poderem trazer, né? É interessante, eu estava conversando sobre a questão da psicologia especificamente, né? Hoje em dia, sabia que no Brasil ainda é pouco utilizado, né? A gente começou com isso há pouco tempo, mas na Califórnia, nos Estados Unidos, existem centros de terapia que o paciente chega, ele recebe uma medicação venosa, ele é induzido num estado alterado de consciência e o psicólogo faz uma sessão de psicoterapia sob uma indução, entre aspas, anestésica. Ou seja, a pessoa entra num plano de consciência alterado e aí o terapeuta, ou seja, o psicólogo, ele consegue acessar planos de consciência que demoraria anos numa terapia convencional. Aqui, com poucas sessões, a pessoa consegue ter um trauma, um estresse pós-traumático, um transtorno bipolar, uma depressão curada de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Associou-se o conhecimento do médico com o conhecimento do psicólogo juntos e trouxeram benefício. Aqui na clínica nós fazemos muito tratamento de esportista, né, de atletas, né, voltando à sua pergunta lá atrás, com métodos de regeneração de tecidos, no qual o trabalho do médico e do fisioterapeuta, ele anda de mãos dadas, juntos. Ou seja, métodos físicos, né, laser, ondas de choque, né, terapias como radiofrequência, associados com injetáveis, com o trabalho do nutricionista, com os nutracêuticos que são prescritos, sejam injetáveis ou por via oral, junto com os procedimentos de infiltrações que o médico pode fazer. Ou seja, é todo mundo junto. Né? E aí, quem que é o mais importante disso? É o paciente. Com certeza. Não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é o paciente. Acho que esse que é o princípio que eu quero, né, deixar aqui como mensagem final. Para quem estiver gostando dessa live, escreve aí para a gente nos comentários. Né? E daqui a pouco vamos falar sobre quem quiser saber mais a respeito disso, como é que pode se informar, né, Renato? Com certeza. Com certeza. Otávio, tem algumas dúvidas aqui. Será que eu consigo fazer ainda? Dá tempo? Bora lá, vamos responder. Você estava falando da parte de psicologia, né? E acho que tem muita ferramenta aí que a gente pode ainda destrinchar, né, na ciência e na medicina, né? Coisas que já são utilizadas, coisas que ainda não são utilizadas, coisas que a maioria das pessoas ainda tem muito preconceito, né? Você estava falando desse alinhamento entre o médico e o psicólogo, lembrei de, sei lá, de hipnose, lembrei de medicina psicodélica, tem muita coisa ainda a ser falada, né? E você estava falando das PICs, né, das práticas integrativas regulamentadas ou não pelos médicos, né, pelos conselhos médicos. Eu fiquei curioso com uma terapia que eu ouço muita gente falar, que é de ozônio. Queria que você falasse da sua experiência com ozônio. Então, olha só, o ozônio, para o médico, ainda é uma terapia que é considerada como experimental, né?
Então, a equipe da clínica pode utilizar, porque aqui nós temos o fisioterapeuta, que é autorizado, o enfermeiro, que é autorizado, ou seja, a equipe de saúde, ainda mais para quem é médico e quer trabalhar com ozônio hoje, é importante, é indispensável ter uma equipe multiprofissional. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, com relação aos resultados clínicos dos trabalhos feitos sobre ozônio, existem inúmeros benefícios. Quando eu fiz o doutorado, que eu fiz uma extensa busca na literatura lá na Cochrane, né, para a gente poder publicar uma revisão sistemática pela Cochrane a respeito do tema, nós encontramos 9 revisões sistemáticas de artigos de ensaios clínicos randomizados, para artrose de joelho especificamente, com inúmeros benefícios de alívio da dor, melhora de função, né? Existem trabalhos que mostram benefícios, por exemplo, do ozônio para lombalgia, para dores nas costas. Existem trabalhos que mostram benefícios do ozônio para fibromialgia, por exemplo, né? No qual existe um quadro de fadiga, perda de energia, né? Cansaço, indisposição. Ou seja, a quantidade de publicações científicas que mostram... Por quê? Porque o ozônio ele age a nível intracelular, né? Ele não é um medicamento que precisa ter um receptor na membrana para ele se ligar e ativar, né? Quando o ozônio ele entra no corpo, ele vai formar uma resposta, que é uma resposta de ativação mitocondrial e de diminuição de radicais livres. Então, ao diminuir esse processo oxidativo, ele vai induzir a reparação de tecidos, ele vai facilitar com que a produção de determinadas substâncias cujos radicais livres estão bloqueando seja restabelecida, né? Ou seja, produção de colágeno, por exemplo. Então tem gente que fala assim, eu uso ozônio para rejuvenescimento. Bom, se você entende que aumentar a produção de colágeno e reduzir a produção de radicais livres pode ser uma terapia que auxilia a reduzir as marcas do tempo sobre a pele, sobre os tecidos, ou seja, no aspecto externo, existem pessoas que chamam isso de ter uma aparência mais jovem, né? É lógico que isso não faz com que o tempo volte atrás, que o relógio ande no sentido contrário. Mas sim, é possível reduzir os efeitos do tempo sobre alguns tecidos, né? Agora, ainda não se sabe se isso aumenta a longevidade. Essas típicas do envelhecimento, como artrose, tumores, cânceres, né? Isso aí ainda está sendo vamos falar assim, comprovado e investigado por alguns pesquisadores, né? Mas assim, tem inúmeros trabalhos, é só abrir o PubMed e buscar, inclusive vai ter uma live sobre isso, quem estiver assistindo aí, quiser depois é só clicar no destaques, lives lá, que tem bastante material sobre a utilização do ozônio. Incrível, Otávio, incrível. E aí, e como a gente faz para aprender um pouco mais sobre isso? Então, né, Renato, eu acho que essa aí é a grande novidade aí da live, né? Então, em conjunto aí com a Plenitude Educação, nós aqui do Instituto Regênios, estamos, né, trazendo todo esse conhecimento num formato mais aprofundado, através de aulas com os artigos científicos, no qual vai ser, né, fornecido todo esse material com as referências bibliográficas, mostrando aí, né, foram divididos aí em 18 meses, né, 18 módulos, né, no quais nós vamos conversar, começando lá na ciência básica, Renato, porque eu acho que o importante, né, para muitas pessoas que estão interessados em saber mais sobre isso tudo, é ter que lembrar da anatomia, da fisiologia, da bioquímica, da farmacologia, da embriologia, né, ou seja, de como é que esses tecidos foram formados, como é que esse músculo virou músculo, como é que esse cartilagem virou cartilagem, como é que esse nervo virou nervo. E aí, caminhando, né, né, durante essa formação dos tecidos, né, entender sobre como é que a avaliação é feita, né, como é que é o resultado do exame, como é que eu faço um diagnóstico, como é que eu consigo identificar a causa daquela dor naquele paciente, porque é uma coisa que os médicos precisam aprender a fazer, né? Então, para quem for médico, é importante saber dar diagnóstico. Para aqueles que não são médicos, é importante entender o diagnóstico que o médico deu, né? Para aqueles que estão trabalhando em conjunto, né, poder discutir aquele diagnóstico que foi dado, concordo com ele, não concordo com ele, por que eu concordo, por que eu não concordo. E essa equipe multidisciplinar ela tem essa liberdade de comunicação, até porque existem diagnósticos médicos, mas existem diagnósticos fisioterápicos, são diagnósticos funcionais.
Existem diagnósticos psicológicos, existem diagnósticos de enfermagem, por exemplo, né? Então, todos os profissionais regulamentados, ele tem a sua autonomia e que não pode ser invadido por outro profissional. Isso é importante ressaltar, né? Então, dentro desse conceito de multiprofissionalidade, de multidisciplinaridade, nós vamos falar sobre a parte da genética, da epigenética, dos fitoterápicos, né? Quais são as plantas medicinais que podem auxiliar. E aí, plantas medicinais, existem vários sistemas, né? Existem as plantas da medicina chinesa, da medicina védica, dos biomas do Cerrado, da medicina da Amazônia, né? Ou seja, muita gente não sabe, mas existe, por exemplo, um sistema de florais na Amazônia. Pensa bem, gente, às vezes nós ficamos buscando plantas medicinais lá do Oriente, né? Lá da Índia, lá da China, e nós não conhecemos, às vezes, uma planta que está aqui no nosso próprio país. Por quê? Porque não é publicado, porque não é divulgado. Então, todo esse conhecimento, uma planta que eu tenho estudado muito, eu tenho utilizado muito com os pacientes, só para dar um exemplo aqui, é o urucum, né? O urucum tem uma substância nele chamada geranil-geraniol, que ele aumenta a força muscular, ele aumenta a densidade dos ossos, ele diminui o desgaste das articulações, né? Temos, por exemplo, aqui nos Andes, aqui dessa cordilheira que fica aqui do lado do nosso país, né? Na Cordilheira dos Andes existem ali povos indígenas que utilizam, por exemplo, a maca peruana, né? Nós temos, por exemplo, né, o Tribulus terrestris, né? Que são plantas que os índios já usam muito antes das caravelas chegarem aqui no nosso continente, né? Então, assim, nós vamos ignorar que essas plantas, né, têm a sua capacidade de auxiliar na saúde? Não. Muitas vezes elas não são estudadas, mas os artigos científicos que são publicados, é muito interessante. Tem uma planta que era muito utilizada aqui no Brasil, mas que foi proibida a utilização dela, que é a moringa oleífera. Já ouviu falar da moringa? Sim, sim. Né? Então, a moringa, ela era boa para doenças reumáticas, para artroses, para distensões, né? Tem disso. Ela era tão boa para isso que acabou sendo proibida pela Anvisa, né? Então, assim, tudo bem. Essa planta, quando nós falamos sobre ela, nós fazemos uma ressalva. Pode ser usada? Não pode ser usada? Quais são os riscos? Né? Qual é a regulamentação, a legislação que está por trás disso? Uma vez que, por exemplo, os fitoterápicos, eles têm uma grande vantagem porque eles são livres de prescrição, na verdade, né? Então, qualquer profissional da saúde pode indicar o uso, ao contrário do anti-inflamatório, do corticoide, né, de um opioide, que é medicamento tarjado e na farmácia só o médico pode prescrever. Quando nós falamos de plantas medicinais, de suplementos, vitaminas, né, de minerais, essas substâncias, as pessoas podem indicar o uso sem que haja necessidade de uma receita controlada, de uma retenção de receita, né? Ou seja, e hoje em dia existe um mercado crescente de pessoas que querem aprender a fazer isso, né? De pessoas que querem aprender, primeiro, para usar em si próprias, para usar com seus familiares, né? E até mesmo fazer disso uma profissão, né? Ou seja, muitos profissionais da saúde hoje querem agregar isso no seu tratamento. Profissionais de educação física, por exemplo, tem alguém que atende mais tendinite do que o personal trainer? Fala a verdade para mim, né? O Fernando é farmacêutico, lá, professor lá da minha pós-graduação, acabou de chegar aqui, fantástico, um dos maiores autoridades aí sobre fitoterapia. Ele está falando aqui, né? Ou seja, quem é a primeira pessoa que tem uma tendinite, uma dor articular, uma artrose? É o profissional de educação física, né? Depois a pessoa vai acabar indo para quem? Vai lá para o fisioterapeuta. Depois é que ela vai vir, né? Vai no médico do pronto atendimento, no médico do plano de saúde. Depois que ela vai aparecer no consultório, né, do médico mais integrativo. Ou seja, existe um caminho para esse paciente percorrer. Será que ele precisa passar por todos esses passos? Será que já não dá para resolver lá no primeiro atendimento? Eu acredito que a maioria das pessoas conseguem resolver esses problemas lá com o seu profissional de educação física, o seu quiroprata, né, a sua terapeuta, né? Se a pessoa já está, por exemplo, fazendo uma terapia em alguma técnica, por exemplo, esse fitoterápico pode auxiliar essa pessoa, né? E aí ela deixa para ir no médico quando realmente tem necessidade,
Não é isso? Eu acho que, inclusive, quando o paciente chega para o médico que já tentou outros tratamentos, o tratamento médico é melhor, porque eu já sei o que não funciona. É muito mais fácil para o médico atender um paciente que já tentou fazer outros tratamentos. Né? Eu acho interessante, isso eu estava conversando com um colega que é médico, que é o André Cru, a doutora Flávia chegando na live, colega reumatologista integrativa também, muito bacana, obrigado pela presença. E aí o que acontece? A gente falava o seguinte, olha, quando um médico pega um paciente que já fez outro tratamento que não deu certo, o médico tem que ficar feliz. Não tem que ficar triste, nem nervoso, nem bravo. Não, peraí, eu já sei que esse tratamento não funcionou, já tira essa opção e já vão para outras opções de tratamento que não foram tentadas ainda. Então, eu acho que esse é o princípio, né, da ortopedia biológica integrativa, né, que vai ser essa oportunidade aí. Eu acho que a gente pode depois deixar o... Né, se clicar aqui no link, aqui, me seguir, depois lá na minha bio tem o link. Acho que na sua bio tem o link para o site da Plenitude também, né, Renato? Perfeito. Tem o site da Plenitude, é plenitudeeducação.com.br. No meu Instagram aqui tem, no Instagram da Plenitude tem. Ou entra diretamente no site e se cadastra para a lista de interesse. Falar nisso, Otávio, semana que vem a gente começa a comercializar, a vender efetivamente o curso. E, bom, você deu aqui uma palhinha e já foi uma aula, já valeu uma pós-graduação. Quem entrou no final, pega essa live aí que vai ficar salva no perfil do Otávio e assiste desde o começo, que tem muita informação. E, sinceramente, Otávio, eu nunca tinha visto ou ouvido. Passei a ter conhecimento através de você, através dos arquivos que você me mandou. Então, estou muito feliz e muito grato da gente ter se encontrado e de ter unido os nossos propósitos aí por um propósito ainda muito maior. Espero que possamos, né, trazer mais pessoas para esse movimento, né, Renato? Eu acredito que isso é um movimento, né? Eu entendo que alguém precisa tomar a frente, né? Senão as coisas não andam, né? E eu digo que eu aceitei essa missão, né, de trazer essa parte mais consciente para a ortopedia, né, para a gente poder não ficar somente naquela velha ortopedia, tanto que nós chamamos aí de a nova ortopedia, né? Acho que é o nosso slogan esse, né? Essa é a nova ortopedia, que eu quero que seja a ortopedia, não do futuro, mas a ortopedia do presente, que entende o ser humano de maneira integral, que traz outros profissionais para serem parceiros e não competidores. Né? Eu acho que esse é o nosso princípio, é isso que nós vamos encontrar no curso, um ambiente de amizade, um ambiente de coleguismo, de colaboração, né? Na quais cada profissional dentro da sua área de atuação, sem haver invasões, né? Respeitando as diferenças, nós possamos construir pavimentar uma estrada que vai ser, né, vai ser próspera e vai ser duradoura e que vai ser auspiciosa para todos aqueles que aceitarem esse convite. Então, fica o convite mais uma vez para vocês. Conheçam a ortopedia biológica integrativa, né, nossa pós-graduação pela Plenitude. E se alguém precisar de alguma informação complementar, eu fico à disposição. Pode entrar em contato via direct ou pelo site. Vai ser uma honra. Por hoje, acho que é isso, né, Renato? Pô, perfeito. Teve muito papo, muito assunto legal. De verdade, para mim, foi uma aula. E apesar de estudar bastante, não sou médico, como eu já tinha falado, mas gosto muito de estudar esses assuntos, de formação, estudar da saúde, né? E sempre acreditei nessa medicina mais realmente integrativa, preventiva, enfim, funcional. Bom, quem já tem um certo conhecimento e quer estudar um pouco mais, relacionando essa medicina à ortopedia, entra nesse curso do Dr. Otávio. Em breve, Otávio, também, eu estou para te convidar já, estou para te oficializar esse convite. Provavelmente, agora em agosto, a gente vai ter um congresso de medicina integrativa, a gente quer contar com você, falando de ortopedia, com a Denise falando de intestino, a gente vai ter palestrantes falando de neurologia, de canabinoide, de ginecologia, pediatria, e tudo com essa visão, que é realmente a visão da nova medicina, que não é tão nova assim, na verdade é milenar e com complementos mais atuais. Né? Muito bom. E uma coisa só para poder deixar claro aqui, ainda mais que a live vai ficar gravada, que é o seguinte: esse curso, na verdade, é um curso de pós-graduação, né, Renato? Vamos fazer 360 horas, certificado pelo MEC, né, através de uma faculdade regulamentada pelas autoridades educacionais do Brasil.
E é um curso que ele não é exclusivo para médicos, né, Renato? E nem para profissionais de saúde. Ou seja, qualquer pessoa de nível superior pode se matricular e aprender, porque o que o CRM não permite que seja ensinado é a prescrição de medicamentos e a realização de procedimentos médicos. Tá? Como nós não vamos abordar nem o uso de medicamentos, que são de uso de prescrição exclusiva pelo médico, e nem a realização de procedimentos médicos invasivos, então essa é uma formação que ela tem como objetivo, né, trazer conhecimento para todas as pessoas que querem se aprofundar nesse assunto. Entender o que é uma artrose, entender o que é uma tendinite, entender o que é uma bursite, entender como é que essas doenças inflamatórias ocorrem. Isso pode ser um conhecimento para você ter para a vida, para você mesmo. Você que sofre com artrose, você que tem alguma doença ortopédica, também pode participar desse curso, né? Ou seja, não é um curso exclusivo para quem tem diplomas de graduação na área de saúde. Porém, pela legislação, é necessário que tenha um diploma de curso superior para que se possa matricular. Certo, Renato? Perfeito, perfeito, tá? Acho que é isso. Pessoal, forte abraço. A gente volta. Deixa eu só cumprimentar minha comadre, que eu vou chegar. Tati, beijo, beijo na cara, querida. Amo vocês. E na semana que vem, deixa eu só aproveitar que o Renato está aqui, a nossa live, seguindo esse assunto, na terça-feira, às 19 horas, vai ser sobre saúde da boca e saúde das articulações. Qual é a relação? A Anne Marie está aí ainda? Se a Anne tiver, dá um oi pra gente, né? Então, nós temos aí uma conexão que poucas pessoas sabem entre a saúde dos dentes e a saúde das articulações. Algumas pessoas não sabiam, né, que problemas de mastigação, que problemas de oclusão, que problemas de infecções, né, que existem na boca podem precipitar e ocasionar dores nas articulações do corpo. E aí a doutora Anne tem um curso específico sobre isso. Nós vamos dar uma palhinha aí na semana que vem fazendo essa interface aí das duas áreas, que no meu entendimento tem que se conhecer, que os dentistas têm que entender da articulação e os ortopedistas precisam entender um pouco da boca também. Então, nessa próxima live, terça-feira, 19 horas, espero vocês aqui. Espero que todos possam trazer aí as suas dúvidas, perguntas e colaborações para mais esse assunto que faz parte justamente de quê? Da ortopedia integrativa e da odontologia biológica. Ou seja, não é separado, né, Renato? É junto. É assim que as coisas funcionam. Nossa, já fiquei ansioso por essa live também. Esse assunto ele é mais um universo. E realmente as pessoas não conhecem a relação da saúde bucal, dos dentes com... Nossa, eu poderia falar uma infinidade de coisas aqui, mas relacionando a ortopedia com... Nem você já falou saúde articular, postura, lesão, performance esportiva, enfim, é um universo muito grande também. Fantástico. Acho que agora vai, né? Forte abraço para todos. Obrigado pela presença. Eu vou deixar a live gravada, eu vou salvar aqui, né? E quem não segue ainda o Renato e Plenitude, só clicar no @ aí e, por gentileza, acompanhe lá que vale muito a pena. Forte abraço. Obrigado, Próxima. gente. Forte abraço. Tchau, tchau, Otávio. Até mais.